Nos dias atuais, muitas pessoas têm dúvidas a respeito das origens bíblicas da China e dos chineses, principalmente da população da China. Será que a China aparece nos textos bíblicos? O que os textos semíticos antigos e também as tradições semíticas podem dizer a respeito da origem dos antigos chineses? Será que a China aparece nos textos bíblicos e também na antiguidade? É sobre esse assunto que eu estarei tratando com vocês neste vídeo. O povo chinês é vindo de qual das linhagens de Noé? Afinal de contas, todos no mundo nos dias atuais, segundo os textos bíblicos, são descendentes de Noé. Então, qual das 3 linhagens de Noé o povo chinês é oriundo? Dito isto, deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e fiquem com mais este vídeo. O povo chinês são basicamente pessoas que pertencem a grupos étnicos identificados com a China, geralmente através de sua etnia, nacionalidade, cidadania ou afiliação. O povo chinês é conhecido como Zhongguren em chinês tradicional, ou também é conhecido como Huarem em chinês tradicional. Huarem também é utilizado em chinês padrão, incluindo aqueles que vivem na Grande China, bem como os chineses do exterior, que vivem em outros países. Embora ambos os termos, tanto o termo Zhongguoren quanto o termo Huarem, cidadãos da República Popular da China, especialmente a China continental. O termo Huarem é usado para se referir à etnia chinesa e é mais frequentemente usado para aqueles que residem, no caso, no exterior ou não são cidadãos da China. A maior de todas as etnias da China, sem sombra de dúvidas, são os chineses Han. Os chineses Han são o maior grupo étnico da China, compreendendo aproximadamente cerca de 92% da população de todo o país. Eles compreendem aproximadamente 95% da população de Taiwan, 92% em Hong Kong, e 89% em Macau. Eles também são o maior grupo étnico do mundo, curiosamente, o maior grupo étnico de toda a face da Terra, compreendendo aproximadamente 18% da população humana global. Fora da China, os termos chineses Han e chineses são muitas das vezes confundidos erroneamente, uma vez que aqueles que se identificam ou são registrados como chineses Han são o grupo étnico dominante na China. No entanto, também existem cerca de 55 minorias étnicas oficialmente reconhecidas na China, que também são chinesas por nacionalidade. Pessoas de Taiwan, oficialmente República da China, também podem ser chamadas de chineses, em vários contextos, embora sejam basicamente geralmente chamados de taiwaneses. O território de Taiwan é disputado e tem um reconhecimento limitado da sua soberania. O termo chineses estrangeiros geralmente é usado para se referir a pessoas de origem chinesa que vivem no exterior, bem como a cidadãos chineses que residem fora da China, mas geralmente é mais comumente os primeiros. Alguns dos outros grupos étnicos da China incluem os Zhuang, os Hui, os Manchus, os Uigures e também os Miao, que constituem as 5 maiores minorias étnicas da China continental, com populações de aproximadamente 10 milhões ou mais de pessoas. Além disso, os Tujia, os tibetanos e os mongóis têm cada um populações entre 5 e 10 milhões de pessoas. A China em si reconhece cerca de 56 grupos étnicos chineses nativos da própria China. Existem também vários grupos étnicos não reconhecidos na China. Falando agora a respeito dos grupos étnicos na China dinástica, o termo povo chinês em chinês basicamente se pronuncia Zhongguo Zihen, ou em manchu, Dulinbai Gurun Yi,
Nialma foi usado pelo governo Qing para se referir a todos os súditos tradicionalmente nativos do império, incluindo os Han, os Manchu e também os mongóis. Mas agora a pergunta que não quer calar a respeito do povo chinês. O povo chinês é um povo muito, mas muito antigo e muitas pessoas que geralmente são cristãs, elas se perguntam qual seria a origem dos chineses segundo a Bíblia. Existem vários vídeos aqui no canal falando a respeito das origens de todos os povos segundo a Bíblia e segundo as tradições semíticas, todas elas baseadas em Gênesis, no capítulo 10, a Tabela das Nações e também no livro de Crônicas, envolvendo aí tradições antigas do livro dos Jubileus, entre outras obras antigas judaicas. Geralmente a origem dos chineses, segundo a Bíblia, assim como de outras populações do leste asiático, são colocadas aí como pertencentes à linhagem de Sim, filho de Canaã e neto de Cam, portanto eles seriam camitas, porém existe algo que geralmente as pessoas quase não falam a respeito desse assunto, é a mistura que os descendentes de Cam via Sim tiveram aí com os descendentes de Jafé, sendo Sim pai dos sineus ou chineses, basicamente eles tiveram uma origem também da linhagem de Jafé. Eles se misturaram com os jafeitas da linhagem de Jafé e então deram origens a várias populações do leste asiático, incluindo os próprios chineses, que atualmente representam aí o grupo étnico majoritário do mundo. O personagem Sim, também chamado de Sini ou Sinim, já em hebraico é pronunciado da seguinte forma, Shini ou Shin, basicamente tem um significado este nome que remete a um pico, ao barro ou até mesmo à lama, possui todos esses significados. Ele foi, no caso, Sim, foi um dos filhos de Canaã, filho de Cam, filho de Noé. Sim, ele é retratado de forma indireta na Bíblia através de seus descendentes conhecidos como sineus, na versão lusofana, ou também conhecidos como sinitas, na versão anglofana. Acreditava-se que os sineus fossem originários de Zim, uma cidade na costa norte da Fenícia, porém isso é um equívoco. Os sineus não foram uma das tribos cananitas avistadas por Josué. Isto nos mostra que os sineus, eles não enfrentaram os israelitas, eles não se opuseram a Israel, assim como as diversas outras tribos cananeias. Além disso, também não existe nenhuma ordem nos textos sagrados para Josué exterminar ou destruir os sineus. Os sineus geralmente são identificados como sendo basicamente o povo proto-chinês da China. Os povos do Oriente Médio acreditavam na existência de uma divindade chamada pelo nome de Sim ou de Shin, que basicamente era uma divindade das leis e também uma divindade lunar. Algo que torna bastante curioso este assunto a respeito de Sim como pai do povo chinês é que, além de Sim, no caso ter sido adorado no Oriente Médio como uma divindade, existem outros nomes aí como Assur, que era um dos filhos de Sem e progenitor do povo assírio, basicamente também foi adorado como uma divindade na região do Oriente Médio pelo povo assírio. Ou seja, basicamente Sim no Oriente Médio provavelmente foi adorado como uma divindade. Agora falando a respeito da identificação dos sineus e de Sim. O livro de Isaías, no capítulo 49, no verso 12, os sinitas ou sineus são citados. Eis que estes viram de longe, de muito longe, eis que aqueles do norte e do ocidente e aqueles outros da terra de Sinim. De acordo com John Wesley e John Gill, a terra de Sinim são basicamente os povos nômades, ou o texto basicamente se refere a uma cidade chamada Sim, no Egito, de forma que a terra de Sinim seria o Egito. Porém, Manasseh ben Israel, citado por John Gill, supõe que os sinitas são os chineses, porque Cláudio Ptolomeu, em seu Geografia, chama a China de terra de Sim. Falando agora a respeito da identificação linguística, várias formas de identificação linguística de Sim quase sempre são referentes à China e fazem sempre uma referência ao povo chinês.
Como, por exemplo, o prefixo sino geralmente sempre é para se referir à origem chinesa, e também Xi'an é uma capital na província de Shanxi, Xinjiang é uma região autônoma chinesa, Xangai é a maior cidade chinesa, Shanxi é uma província chinesa, Shandong é uma cidade chinesa, Shenyang é uma cidade chinesa, Tianjin também é uma cidade chinesa, Fushun, cidade chinesa, Sind também é uma província, só que dessa vez paquistanesa. A maioria de todas as identificações linguísticas do termo Xin ou Xin as remetem à China e ao povo chinês. Os sineus ou sinitas são presumidos serem os progenitores da família chinesa e mongólica. Nos monumentos hititas, as pessoas geralmente eram esculpidas com narizes bem à vista, lábios cheios, bochechas grandes, faces sem pelos, isto é, sem barbas, variando a cor de pele entre o marrom para o amarelado mais claro. O cabelo geralmente era sempre um cabelo preto, liso, bem liso, e os olhos eram marrons escuros. O termo hitita em cuneiforme aparece como Hittite, representando desde então uma poderosa nação do Extremo Oriente, conhecida como Hittite, e tem sido preservada ao longo dos séculos no termo basicamente mais familiar Katai. Os Katai foram basicamente mongólicos, considerados uma parte da primeira família chinesa. Há ligações entre os conhecidos hititas e Katai, por exemplo. Seus modos de se vestirem, seus sapatos, seu cabelo, seu modo de se vestir, representações os mostram tendo possuído bochechas grandes e geralmente os craniologistas têm observado que eles tinham características comuns aos mongólicos. Xin, um irmão de Et, tem muitas ocorrências em formas variantes no Extremo Oriente. Há um destaque significante concernente ao provável modo de origem da civilização chinesa. O lugar mais associado pelos próprios chineses para a origem de sua civilização é a capital de Shenxi, a saber, Xiangfu, que significa Pai Xin. Xiangfu aparece em registros assírios como Xianu. Hoje, Xiangfu pode ser traduzido lugar para a capital ocidental da China. Os chineses têm uma tradição que seu primeiro rei, Furhi ou Forri, basicamente o Noé bíblico da versão chinesa, fez sua aparição nas montanhas de Xin. Foi rodeado por um arco-íris depois de o mundo ter sido coberto de água e sacrificou animais a Deus, correspondendo exatamente ao mesmo registro do livro de Gênesis. Curiosamente, Xin foi da terceira geração de Noé, uma circunstância que poderia, no caso, prover o intervalo de tempo certo para a formação antecipada da cultura chinesa antiga. Além disso, pessoas que vinham do Extremo Oriente para negociar foram chamadas de Shinai ou Shim pelos citas. Ptolomeu, um astrônomo grego, se referiu à China como terra de Sinim. Há uma referência no livro de Isaías, capítulo 49, verso 12, que nota que eles vieram de longe, especificamente nem do norte e nem do ocidente. Ou seja, biblicamente, os chineses são da linhagem de Sim, e basicamente eles são uma mescla da linhagem de Sim com os jafeitas, que então tornou ali uma nova população, e essa população é a população do povo chinês. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.